Seja bem-vindo, sente-se aí no seu lugar. Nós vamos ver hoje sobre o sétimo nome, que é Jeová Rafá. Significa o Senhor que cura, ou ainda o Senhor que te sara. Aparece pela primeira vez em Êxodo 15, 26, quando Deus usou Moisés para purificar a água, que não era potável. Ali Deus prometeu que se o povo o ouvisse, ele seria o Deus que te sara na vida de cada um deles, ou seja, Jeová Rafá. Vamos lá então, Êxodo capítulo 15, versículo de número 23 em diante, diz assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Tem alguma mulher aqui com o nome de Mara, não? Que o significado de Mara é amargo. Não que isso tenha a ver com a pessoa, tá, irmão? Mas é o nome, é a tradução dali, o que significa. Era um lugar amargo. As águas eram amargas desta localidade. E chamou seu nome Mara, e o povo, o que o povo fez? Murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vejamos bem, olha, o local onde Israel chegou, após a travessia do Mar Vermelho, eles chegam num lugar não muito favorável. E ali eles tinham sede, mas a água existia, mas não poderiam dela beber, ela era amarga. Ao invés do povo, sempre foi assim. Você não fica pensando que eles aprenderam a lição, que não aprendeu, não. Lá na frente também, por 10 vezes, eles repetiram da mesma forma. Ao invés deles orarem, ao invés deles buscarem a Deus, pedir ajuda, eles só sabiam fazer uma coisa: reclamar. A palavra murmurar é reclamar ou falar mal. Quando você fala mal de alguém, você está murmurando. E a Bíblia diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Falar mal de alguém ou ficar reclamando de alguém é atrair a desgraça sobre si mesmo. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós falamos. Aquilo que nós falamos vai trazer sobre nós o que nós estamos dizendo. A morte e a vida está no poder da nossa língua. Por isso, quando eu sempre toco nesse assunto, eu falo o seguinte: se nós transformássemos as nossas reclamações em orações, nós não teríamos do que reclamar. Por quê? Porque Deus daria a nós a resposta de tudo que nós precisamos. Ele mudaria a nossa condição, Ele mudaria a nossa vida. Quando você chegar na sua casa, tem um problema, ao invés de reclamar: foi meu filho, foi meu marido, irmão, não interessa quem é que provocou, quem causou. Nós somos filhos de Deus e nós temos um Deus para sermos o exemplo, principalmente para quem causou. Vamos resolver o problema, ao invés de reclamar do problema criado. Seja, não foi você? Mas você tem a solução? Então resolve, ao invés de reclamar.
ao invés de atribuir, como nós vemos, por exemplo, quando a pessoa ela está amargurada, ela está ressentida, ela está chateada, ela sempre culpa os outros da sua condição. Quando o casamento acaba, a mulher culpa o marido culpa a mulher. Ou seja, vira a briga do gato e o rato. Não foi nenhum nem outro. Quando acontece um problema, em alguma situação, geralmente, dificilmente, a pessoa assume que a culpa ou assume aquela situação como sendo dela. Você pode ver que até no mundo do crime aí, o sujeito nega até quando puder. Só quando as provas forem evidentes mesmo e estiver na frente dele, como de vez em quando. Tem algumas pessoas que a gente conversa com elas, e aí, quando a gente vai conversando, a pessoa vai negando, quando a gente põe as provas, você diz assim, isso aqui, se está aí, se está aí, sou eu. Então, a pessoa ia negar até o fim, porque a pessoa o ser humano tem uma dificuldade de resolver problemas. Então, quando há um problema, é melhor culpar os outros do problema, do que, de fato, resolver o problema que surgiu. Aí você vê que quando vem a dificuldade, vem a escassez, vem a falta, ao invés do povo orar, eles podiam falar com Deus, Deus ouviria. Deus não tem pessoas prediletas. Se Ele me escuta e você está aqui comigo, Ele vai escutar você também. Se Ele escuta o missionário Soares, nós estamos debaixo do ministério dele, Ele vai ouvir a nós também. Deus não tem pessoas, não é porque eu não preciso de um cargo para Ele me ouvir, eu preciso de uma fé. A minha fé vai trazer à minha vida a resposta e a solução de Deus. Por isso que há algumas pessoas, o Kenneth Hagin, por exemplo, ele dizia o seguinte, o incrédulo, ele vive implorando, ele vive pedindo. A pessoa de fé, ela age. Quando Moisés, ele clamou a Deus, Deus mostrou a ele a solução para aquela situação. O que Deus mostrou a Moisés? Deus mostrou um pedaço de madeira. Moisés pega aquele pedaço de madeira e joga ele dentro das águas amargas. E aquelas águas se tornaram doces, o povo bebeu, acabou a necessidade deles, tranquilizou todo mundo. E aí vem o Senhor Deus após isso, que é o versículo que está ali, o 26, e diz para eles 4 coisas que eles tinham que fazer para que Deus fosse o médico deles, o Senhor da vida deles. 4 coisas que eu e você precisamos fazer para que Deus nos cure espiritualmente, no nosso emocional e no nosso físico, porque o ser humano, ele não tem só doenças físicas, não. Angústia, a pessoa quer se isolar, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, ela não quer se aproximar de ninguém. É a tal da chamada depressão. E ali a pessoa, por toda aquela angústia, aquela situação, a pessoa quer se matar. E alguns, infelizmente, às vezes, acabam conseguindo e atiram as suas próprias vidas. E o que é aquilo dali? Não era só um problema da alma. Tinha algo que também já estava no espírito da pessoa, impulsionando ela a fazer aquilo. Era algo que já tinha saído do seu físico, passado para a sua alma e tinha afetado o seu espírito. O ser humano ele é 3 partes: alma, espírito e corpo. Então, mais ou menos assim, para você poder entender, a porta de entrada dos demônios na nossa vida é a nossa alma, que é onde passa o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que nós imaginamos. Quando um espírito entra na vida de uma pessoa, ele entra por essa porta de entrada, é a alma. Aí alguns às vezes só ficam naquela questão de pedir ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. É a pessoa que a alma dela está adoecendo. E se ela não for ajudada, ela vai cair na tal da chamada depressão. E ali os demônios vão fazer a festa, porque vai acuar a pessoa. Vai prender ela, vai segurar ela e vai destruir a vida dela. É preciso que a pessoa
seja ajudada, para poder sair daquela prisão, porque é literalmente uma prisão que a pessoa se encontra. Se você está preso, se você está lá dentro da cadeia, não tem como você sair, tem que ser alguém de fora para poder tirar você lá de dentro. Por isso que é necessário que você conhece alguém assim, você ajudar a pessoa. Se você está assim, você tem que ir a uma pessoa de Deus, abrir seu coração, falar, pedir ajuda, porque os demônios às vezes colocam uma coisa na cabeça da pessoa que diz assim, ó, você vai conseguir sozinho, não vai precisar pedir não, e não vai falar não, que depois todo mundo vai ficar sabendo o que você está passando. Por quê? Porque ele quer continuar te prendendo. Alguns, às vezes, são tão assim que dizem, se Deus me livra, eu não preciso ir lá, não. É só orar de lá mesmo que resolve meu problema. Deus pode fazer tudo. Não deixe que isso roube a sua fé. Porque a primeira coisa, quando nós temos um problema, Deus está mostrando aqui. Geralmente, todos nós temos 2 ouvidos e uma. Isso tem uma indicação, falar menos e ouvir mais. A primeira coisa que Deus colocou para eu ser curado, para eu ser abençoado, para eu ser ajudado com Ele, a primeira coisa é o quê? Ouvir. Mas você já viu que quando nós temos um problema, nós queremos falar? Eu estou assim, eu estou dessa forma, eu sinto isso, eu tenho aquilo. Não tem problema a gente falar. Mas quando você falar, tem pessoas que às vezes elas me pedem para atendê-las. Às vezes eu tenho assim quase que a noção que é eu que estou sendo atendido. Porque ao invés delas falarem o problema delas e me ouvir, elas querem ficar discutindo comigo e não querem me ouvir. Aí quando eu vou falar alguma coisa, então para que foi falar comigo se não vai me ouvir? Para que você vai lá no médico, se chegar lá no médico, você vai ficar querendo ensinar para ele as coisas que você acha que é viável ser feito, quando o doutor te fala uma coisa, você quer discutir. Porque eu vi isso no YouTube. Então faça, não precisa ir no médico. O médico não tem coragem de falar isso porque ele não é pregador. E ele ganha o dinheiro daquilo. Você está pagando ele a consulta. Então, de qualquer forma, ele tem que escutar e ficar calado. Mas é a mesma coisa, você vai no seu pai pedir um conselho, então siga o conselho de seu pai. Para que você foi pedir conselho se você não vai seguir? É simples assim, gente. Não tem problema nessa coisa. Então Deus está falando, olha, por que eu não resolvo o problema de vocês? Primeira coisa, vocês não ouvem. Se atentamente ouvires a minha voz. Primeira coisa. Se você estiver conversando com alguém e a pessoa não estiver te dando ouvido no que você está falando, o que você vai fazer? O que você faz? Você diz assim, fulano, depois eu converso contigo. Você vai embora. Por quê? Porque a pessoa não está dando atenção ao que você está falando. Porque quem não te dá atenção ao que você está falando, não vai fazer o que você está dizendo. Porque atentamente ouvir é colocar no seu coração o que você vai fazer. Você vai seguir aquilo dali. É por isso que antigamente, não sei se seu pai fazia isso, mas meu pai falava assim comigo, quando eu estiver falando com você, olha para mim nos olhos. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Por quê? Porque meu pai, eu ia sair de perto dele, como de fato eu saí. Eu fui estudar na cidade, meu pai ficava na fazenda. Mas aquilo que ele me falava, ficava aqui no meu ouvido. Ó. Por quê? Porque eu prestei atenção. Quando nós prestamos atenção ao que Deus está nos falando, nós vamos passar a fazer aquilo que Ele está nos dizendo. A maioria das pessoas, elas não prestam atenção no que Deus fala. Chega lá fora, elas não sabem o que fazer. E ficam desnorteadas, ficam perdidas, ficam sem rumo. Porque não sabe o que fazer, porque quando Deus estava falando, não deu. Quer ver? Quem aqui é mãe? Mãe. Mãe reclama de filho pra caramba, não reclama? Por quê?
Porque mãe tem que ficar repetindo a mesma coisa todo dia. E por que ela repete a mesma coisa todo dia? Porque os filhos não param para ouvir a mãe. A mãe está falando, eles estão no WhatsApp, eles estão aqui no telefone. A mãe está falando, eles estão com fone no ouvido. A mãe está falando, eles estão assistindo televisão. Aí diz, já vou para onde? O quê? Fazer. Aí a mãe desce do salto e diz, pelo amor de Deus, desliga, tira essa coisa do ouvido. Ai, mãe, só é crente. Né? Nós, por exemplo, os homens têm uma deficiência muito grande em ouvir, irmão. Tanto que mulher, por exemplo, quando ela conversa com o marido, ela quer que o marido preste atenção nela. Seu marido está falando, sua mulher está falando contigo, olha para ela. Mas não faz graça, não. Escuta ela. Sabe por quê? O Ricardão não vai fazer, não, mas ele escuta. É por isso que, às vezes, algumas mulheres ficam encantadas com outros homens de fora. Ela devia estar encantada com o marido dela. Atencioso, que para ouvir, escutar o que ela está falando, prestar atenção ao que ela está dizendo. E é a mesma coisa de Deus, irmão. O nosso Deus é sensível e Deus sabe que nós somos deficientes nesta área. Por isso que Deus coloca aqui uma prova. Você está vendo assim, ali ele deu ordenança e fez uma prova. Qual é a prova? A prova é, Deus está dizendo, eu posso te curar de qualquer problema que você tiver, na alma, no espírito ou no corpo. Agora, a primeira coisa que eu quero, para provar você que eu posso te curar, me ouça. Me dê ouvidos para você ver. Me escute. A maioria das pessoas que elas não são curadas nem no emocional, você vê aquelas pessoas que estão na igreja há 30 anos, e o familiar pensa que ela foi para outro canto quando ela vem para a igreja. Por quê? Porque a pessoa vem para a igreja, mas não presta atenção ao que Deus está falando. Ela sai e volta para casa, parece que ela foi em outro canto, menos numa igreja. E a família pega e olha e diz assim, gente, se ser crente é ser isso, eu nunca quero ser crente. Mas o problema, muitas vezes, não é a igreja, é a pessoa que não ouve o que na igreja é ensinado, principalmente pela palavra de Deus. E outra coisa, não é só na igreja que você pode aprender, você pode ler a sua Bíblia em casa. Eu falo com você sem medo nenhum de errar. 97% do que eu não aprendi com pastores, não, aprendi sozinho lendo. Deus te mostra, Deus te orienta, Deus te ensina. Quando você quer ouvir. Quando você quer aprender, quando você quer fazer, Deus, eu quero mudar. Então ouça. Pega aquilo que Ele falou para você e comece a fazer. Porque nós temos uma deficiência, nós ouvimos, mas não fazemos. Então Deus está dizendo, primeira coisa, ouça atento à minha voz. Segunda coisa, Ele diz, e fizer o quê? O que é reto. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu faço aquilo que eu sinto no coração. Você já ouviu crente assim? Já? Eu faço o que eu sinto no coração de fazer. Irmão, faça o que é correto, o que é certo, o que é lícito, o que é direito. Nós não estamos dentro da casa de Deus só para carregar a Bíblia debaixo do braço e só para dizer, está amarrado em nome de Jesus. Nós estamos dentro da igreja, assim como um aluno vai para a faculdade, ele vai para lá para aprender, para depois, com aquela profissão que ele aprende, ele ganhar dinheiro. Tem uns hoje que não ganham dinheiro porque estão tendo só o diploma, e tem muita gente vendendo, porque tem matrícula aberta para tudo quanto é canto.
E eles vendem o diploma, o cidadão sai de lá, chega aqui fora e não sabe resolver nada. E por que não sabe resolver nada? Porque não foi para lá para aprender, foi para lá só para conseguir um diploma. O diploma não vai ganhar dinheiro para você, é saber resolver problema que vai gerar dinheiro. Quem são aqueles que são, por exemplo, os advogados mais requisitados da cidade? É aqueles que resolvem problema. Qual é o médico que salva a maior parte de pacientes? É aqueles que aprenderam na faculdade a estudar, a aprender com seus mestres, que ensinaram a eles a resolver o problema. Eles salvam mais vidas. Por que eles cobram mais caro também para poder fazer certos procedimentos? Porque a maioria tem e não faz. E não faz por quê? Porque às vezes não se interessa em aprender. É a mesma coisa daqueles, por exemplo, que eu sempre falo com jovens. Você vai estudar? O que você quer fazer? Eu quero fazer um curso que eu ganhe dinheiro. Não, faça um curso que você vai gostar, que você vai trabalhar com carinho, você vai se dedicar, e aquilo dali vai te dar o retorno que você precisa. Porque não é só você ter um curso. É você gostar do que você faz. A pior tragédia, por exemplo, é quando alguém quer ser um pastor, mas não quer aprender mais porque acha que o que já sabe, né, já tem um PR atrás do nome, e acha que não precisa aprender mais, que já sabe de tudo, que fez isso, fez aquilo outro, fez um seminário, tem não sei o quê, estudou não sei o que lá mais. Não, o pastor tem que estar sempre, é um eterno aluno, tem que estar sempre aprendendo, porque a vida, ela precisa, espiritual, ser renovada constantemente. Por isso que nós necessitamos e precisamos aprender a fazer o que é certo. Aprendeu a fazer? Não espera para depois. Comece a fazer desde o momento que você aprendeu. Deus não vai cobrar de mim, nem de você, o que Ele ainda não te ensinou. Mas o que Ele te ensinou, Ele vai anotar tudinho onde nós falhamos. Ele não leva em conta, segundo diz a Bíblia Sagrada em Atos 17, versículo 30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena agora que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Ou seja, mude. O que eu fiz sem saber, Deus não vai cobrar de mim, mas aquilo que eu fiz consciente, eu sabia o que era certo, mas eu fiz o errado. O que Deus falou com Caim? Caim não errou porque não sabia. Caim errou porque ele quis fazer as coisas da sua maneira. Ele sabia o certo. Tanto é que a pergunta de Deus para ele foi essa: se fizeres o certo, não serás aceito? Mas, se não fizeres, o pecado jaz à porta, e sobre ele será o seu desejo, e ele te dominará. Então, muitas vezes, nós sabemos o que é certo, mas não fazemos. Nós somos trazidos para dentro da igreja, não é para fazer o que nós queremos ou o que nós sentimos de fazer. Nós somos trazidos para dentro da igreja para a gente fazer o que Deus quer que a gente faça, porque Deus só assume responsabilidade comigo se eu faço o que Ele manda, não o que eu quero. Não, mas está amarrado em nome de Jesus. Olha o que é de gente amarrando e o negócio está solto, irmão. Eu determino, já está quase igual a Fernando. Eu determino a bênção. E nada da bênção chegar. E o Fernandes é canção, né? Mas a pessoa às vezes é oração. Determinando. Sai em nome de Jesus. Não, vai sair quando fizer o que é certo. O que é reto ser feito. Aquilo que Deus falou, aí Deus tem responsabilidade sobre a minha vida. Terceira coisa, né, ele fala ali, reto diante de seus olhos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Sabe quando você sabe que você é crente? Quando você está só. O que você anda vendo e o que você anda pensando? Você está só. Não tenho nenhum irmão, não tenho uma câmera te filmando, ninguém está vendo o que você está fazendo, o que você está assistindo, onde você está entrando, o que você está falando, o que você está tratando, ninguém está vendo, exceto os olhos de Deus.
Geralmente, às vezes, os namorados, rapaz, a moça, quando quer namorar, vem conversar com a gente. Pastor, eu queria saber como é que é, tal, o que eu faço. Tá bom. Ó, primeira coisa, você é macho? Sou. Você é fêmea? Sou. Não vem não que eu pergunto, tá, irmão? Por quê? Porque se você é macho, você ficar pegando nessa menina, os seus hormônios não são crente. E você ainda não tem um domínio sobre eles, porque Jesus é mais forte que os nossos hormônios. Mas como nós, muitas vezes, achamos que Jesus não se importa com isso, que o importante é o amor, né? Nós falamos assim, não tem nada a ver, porque todo mundo faz. E aí vai cair na tentação e vai fazer. E depois da tentação vem a culpa, e você ficou onde o diabo queria que você estivesse. Com a culpa vem o medo. Medo de quê? O medo de Deus, porque tudo que acontecer com você, você pensa que é Deus te punindo. Então a primeira coisa que eu digo, você faria isso na frente dos outros? Não. Então saia sempre com alguém. Você não vai fazer na frente de ninguém, vai? Não, na frente de ninguém não vou fazer. Pois é, porque a pessoa não tem consciência que ela pode estar só. Davi, no Salmo 139, ele diz assim, para onde irei eu da presença do Senhor? Se eu subir o céu, ele está. Se eu descer a terra, ele está. Se eu for ao abismo, que é o inferno, ele está. Porque Deus pode ir em qualquer lugar. Só que Davi esqueceu que Deus também viu o quarto do palácio, onde ele mandou buscar a Batseba e deitou escondido com ela, engravidou ela e ninguém sabia que o filho era dele, mas Deus sabia. E mandou um profeta lá contar uma história para ele. Porque às vezes nós mesmos falamos as coisas, mas nós mesmos não acreditamos nelas. Então, meu irmãozinho, Deus está nos vendo. Ah, não, eu não sou besta, todo mundo faz assim. Deixa quem quiser plantar, vai plantar e vai colher o que está plantando, mas não plante você. Por quê? Porque se você faz algo que você tinha ciência daquilo dali, e você foi lá e passou a pessoa para trás, Deus está vendo. Ah, mas eu sou de Jesus, eu sou pastor. Ali não está falando de pastor, ali está falando de fazer o que é certo. Aos olhos de Deus, diante de seus olhos, fazer o que é certo. Você vai construir? Faça o que é certo. Você colocou energia na sua casa? Faça o que é certo. Ah, mas o pessoal da Energisa não viu. Deus está vendo. Deus está vendo. Não? Deus está vendo. Pastor, ninguém descobriu. Deus viu. Ninguém sabe. É guardado debaixo de 7 chaves. Segredo, ó. Deus viu. E às vezes a pessoa ora, recebe imposição de mãos, recebe oração, recebe azeite, pode botar ela dentro de um tonel de óleo ungido. A unção não pega nela. A unção não toca. Ela não sente nada. Pastor, não aconteceu nada. Por mais que ora, nada acontece. Então Deus vê. Diante de seus olhos, faça o que é certo. Mesmo que não tenha ninguém te fiscalizando, não tem ninguém te vendo. Não? Você vê, por exemplo, estou quase 1 ano que eu não falo com o missionário. O missionário não sabe o que eu estou fazendo aqui. Mas Deus está vendo passo a passo o que eu faço aqui. Se eu tiver, o missionário está aí, vamos fazer o negócio tudo, vamos organizar direitinho, vamos fazer o negócio aqui e tal, porque o missionário está vindo, o missionário está aí. Não, eu não tenho que fazer as coisas porque o missionário está aqui. Tem alguém mais superior do que ele que me vê constantemente. E é para esse que eu tenho que fazer o que é certo. É diante dele que eu tenho de agir de uma forma correta. É por isso que às vezes a gente é surpreendido, né, irmão? Em algumas coisas. Você acaba sendo surpreendido. Mas é desta forma que Deus espera que a gente faça. Reto
aos seus olhos. Segunda coisa, inclinar os teus, o terceiro, né? Inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos. Ou seja, decidir no seu coração fazer o que Deus te mandou. Porque às vezes, o nosso maior problema não é o diabo e não são os problemas. O nosso maior problema é fazer o que Deus nos diz. Jesus, em Lucas 6, versículo 36, ele diz assim: se me chamais de Senhor, por que não fazeis o que eu vos mando? Inclinar é querer, é desejar fazer aquilo de coração. O Salmo 112, ele diz assim no versículo 1: bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, que nos seus mandamentos tem grande prazer. Ou seja, eu não vou fazer aquilo porque eu sou obrigado a fazer, eu quero fazer aquilo de coração. Porque quando eu tenho que fazer algo que eu sou obrigado, eu estou apenas na expectativa de receber uma recompensa. Mas quando eu faço aquilo sem esperar nada em troca, é aí que vem a recompensa divina. Tem gente, por exemplo, que às vezes, vamos supor aqui, que não é uma obrigação você ser dizimista. Mas tem gente que dá o dízimo e depois fica alegando que está dando. Então, para que você dá? Não dá. Isso tem que ser prazer na nossa vida em dar. Tem que ser alegria para nós em fazermos. Porque nós estamos inclinados, nós estamos cedendo, nós estamos querendo fazer aquilo por uma iniciativa própria e não por uma cobrança. O mandamento, querido, presta atenção numa coisa aqui, olha para cá. Quem dirige aqui? Quem dirige? As placas de trânsito, sabe o que elas fazem com você? Com o motorista na rua? Para que são elas? Para orientar o motorista como proceder no trânsito. As placas são para quê? Para evitar acidentes. Você já viu que a maioria às vezes nem presta atenção na placa? Por que dá acidente? Os mandamentos não é para me obrigar a ser crente. O mandamento é para me proteger. O mandamento é para me guardar. Ele não é para me bitolar, para me ser um fanático. Não, o mandamento é uma proteção para aquele que crê. Como está nas estradas, curva perigosa, não sei o quê, velocidade máxima. Não desobedeça, obedeça a sinalização. Os caras vão botando um monte de placa, o camarada vem a 180, chega lá, está amarrado, diabo. Amarrar o quê? As placas estavam lá. É a mesma coisa do crente. Ele não tem prazer em fazer as coisas de Deus, depois quer ficar amarrando demônio. Diga graças a Deus. Não, irmão, fala com mais ênfase. Diga graças a Deus. Eu tenho meu coração inclinado para os mandamentos do Senhor. Amém. Porque isso deve ser um prazer para nós e não, pastor, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Você não tem que ser obrigado a fazer coisa nenhuma. Você tem que fazer com alegria o que você está fazendo. Se não é com alegria, o que você está fazendo para você também não serve. Você está apenas sendo obrigado a fazer. O dia que você não for obrigado mais, você para. Ou seja, então você está sendo religioso, porque a religião é que obriga. Deus não. Deus não vai me obrigar, Deus vai me colocar aqui assim. Se você quiser, vai. Se você não quiser, fica. Mas ele pega e diz, olha, se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares o quê? Todos os seus estatutos. Quem aqui trabalha fora? Fora, empresa. Você trabalha? Lá tem hora de chegar, hora do lanche, tem, hora do café, do almoço, perdão.
Tem um horário do almoço? Tem um horário de ir embora? Tem ou não tem? Ok. O que são isso? Regras. Estatuto é regra. Deus tem regra para nos curar, libertar, salvar, perdoar. Qual é a regra do perdão? É perdoar. Se eu não perdoo você, Deus não perdoa a mim. Isso é a regra. Isso é uma regra. Por isso ele está dizendo, se você guardar, ou seja, se você começar a fazer aquilo que eu te falei, como eu te coloquei, para você poder fazer, porque às vezes sabe por que a maioria dos crentes eles têm dificuldade para fazer as coisas de Deus? Às vezes é porque nunca trabalharam ou nunca viveram numa casa onde tem regras. Lá na minha casa, por exemplo, tinha regras. A gente tinha um horário de levantar. A gente tinha um horário de dormir. Hoje criança fica até 1h da manhã pulando, gritando dentro de casa, aquela coisa toda. A gente tinha uma hora de dormir. Não estou com sono não, vai para a cama. É regra. Tinha hora de comer. Hoje come quando der certo. E quando come, senta na mesa para poder comer. Hoje, quando come, liga a televisão e vai assistir. São regras. Quem tem dificuldade de obedecer regras, desde pequeno, vai ter dificuldade depois de grande. Para essas pessoas, eu indico as Forças Armadas. Vai servir, que vai aprender o que é regra. A maioria que às vezes pede demissão e não quer trabalhar é porque não quer cumprir horário. Quer levantar meio-dia, mas quer ganhar e quer ter o bom e o melhor. Não? Quer dormir quando quer fazer as coisas quando quer. E você pode ver que até aqueles, por exemplo, que prosperaram e faliram e perderam tudo, é porque não tem regras. As pessoas não seguem regras. Por que tem um monte de endividado? Porque você sabe o que você ganha, o que é que você pega emprestado, quanto você gasta. Claro que aquilo não vai dar para pagar. É a mesma coisa nas coisas de Deus. Eu não quero, pastor, porque na igreja da graça, é muito pesado, a gente tem que fazer, não sei o que, tem isso, tem aquilo outro. Não, é importante que Jesus me ama, Deus é meu Salvador, Jesus já lavou meus pecados, uma vez estou salvo para sempre, não me perde. Não, então tá bom, não vai na regra não, para você ver. São regras. Mas isso aí é o Antigo Testamento, quer ir para o Novo? Nós vamos lá para o Novo e eu te mostro. São regras até mais fortes. Por exemplo, a regra no Antigo, Moisés diz assim, não adulterarás. No Novo, Jesus diz assim, o que olhar com uma intenção impura já adulterou. Jesus está falando, Moisés está falando, não pode coabitar. Jesus está dizendo, não pode nem olhar. Se olhar com uma intenção impura, já foi. Então a regra é pior, né? São regras. Se quiser, tem mais. Só para a gente poder entender as coisas, como é que elas funcionam. Diga graças a Deus. Por que Deus não cura? Pega os 4 procedimentos ali que ele deu. Ouvir, fazer, inclinar e guardar. Faça isso aí. Porque ele diz, quando você fizer isso, quando vocês fizerem isso, Moisés, eu serei Jeová Rafá para vocês. Eu serei o Deus que te sara, eu serei o médico de vocês. Nenhuma das enfermidades que veio no Egito virá sobre a vida de vocês, porque Deus tem o prazer em sarar o seu povo, em curar o seu povo. Ele tem prazer de nos ver sadios, até para a gente continuar fazendo aquilo dali. Amém, irmãos? Feche os olhos. Nosso Pai e nosso Deus, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus, se nós falhamos, ó Deus, em ouvir, se nós falhamos, Senhor, em fazer,
E se nós não inclinamos os nossos ouvidos e nem guardamos os seus mandamentos, e veio sobre nós, meu Deus, enfermidade de todas as partes, Senhor Jesus, perdoa-nos e seja o nosso Jeová Rafá. Sara-nos, ó Deus. Cure agora, meu Pai, de qualquer tipo de mal que estiver, Senhor Deus, na alma, no espírito ou no corpo de cada um de nós, Senhor. Passa, meu Deus, até mesmo naquilo que ainda não se manifestou no físico, mas já está nos atingindo. Talvez esta pessoa já se sente incomodada, ela não fez nem sequer um diagnóstico ainda, mas ela já sente aquela coisa estranha em seu corpo. Poder de Deus penetra nesta carne, nestes nervos, no sangue, nos ossos, nas juntas. Poder de Deus destrua e arranque, Senhor, infecções, inflamações, tumores, hérnias, nódulos, caroços. Poder de Deus destrua aquela infecção, aquela inflamação, aquela dor, aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça. Em nome de Jesus, meu Pai, neutraliza aquele mal que está no estômago, no intestino, nos rins, aquele cálculo renal, meu Deus, que não sai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, na vesícula, abate, arranca, retira aquela pedra. Oh, meu Deus, toca nessa coluna, a hérnia de disco, bico de papagaio. Senhor Jesus, aquele mal que está alojado, meu Deus, nos joelhos, na cintura, nos artelhos. Poder de Deus, toca, retira, em nome de Jesus, meu Deus, o que causa hemorragia, que não para, que não cessa. Senhor, toque agora e destrua no nome de Jesus, meu Deus, a todo mal que esta mulher carrega, meu Deus, na área espiritual, no físico, Senhor Jesus, na alma, no pensamento. Essa pessoa que sempre está pensando coisas, meu Deus, que traz ela para baixo, que faz ela se sentir mal, em nome de Jesus nós oramos agora e nós determinamos pelo poder da tua palavra, oh poder de Deus, oh grande médico que nós temos, passe agora, Senhor, em nome de Jesus. Tira a alergia, tira, Senhor Deus, aquilo que o bisturi não alcançou, aquilo que o antibiótico não combateu, em nome de Jesus. Passa e arranque tudo neste exato momento, que cesse todo mal no espírito, na alma e no corpo daquele que crê, Senhor, que seja completamente liberto, curado de todo mal, no nome do nosso Senhor Jesus. Diga: Senhor meu Deus, Tu és o meu grande médico, em nome de Jesus, passe na minha vida, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Eu não aceito, Senhor, nenhuma doença no meu físico, na minha alma e no meu espírito. Em nome de Jesus, sara-me agora, arranque agora, em nome de Jesus, todo mal da minha vida. Eu rejeito e determino, saia e não volte mais, no nome de Jesus. Levante as mãos para os céus e diga: Senhor meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel e é verdadeiro, no nome de Jesus. Amém.